Fala pessoal, então no último vídeo nós fizemos o seguinte, nós escrevemos a classe sócio aqui e nós marcamos ela como uma entidade de banco de dados e dissemos para ela qual que é o campo identificador e qual que é a estratégia de geração de chave para esse banco de dados, no caso aqui, autoincremente, beleza? Bom, fizemos isso. Agora nós vamos ver uma variação de classe sócio que às vezes, quando você está desenvolvendo, você vai se confrontar. Então eu criei aqui um pacotinho que vai ser o exemplo 1, 2, ou seja, desse mapeamento de apenas uma classe para entidade de banco, certo? Vou fechar aqui por enquanto. E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar uma cópia dessa classe sócio para discutir mais alguns assuntos, certo? Coloquei uma cópia dessa classe sócio para cá, beleza? O que mais? Bom, geralmente eu quero saber o endereço do sócio e não guardar assim da forma como está sendo armazenado aqui como uma string livre que eu posso simplesmente omitir alguma informação, etc. e tal. Então a gente vai criar uma classe para representar o endereço. É isso que eu vou fazer agora, pessoal, e já voltamos aqui no vídeo. Então eu adicionei aqui no projeto, nesse pacote, pessoal, a classe endereço. Se nós dermos uma olhada, ó, eu tenho a classe endereço com logradouro, bairro, CEP, cidade, estado, o número da casa e algum complemento, certo? Então eu tenho dados relativos ao endereço desse sócio, correto? Bom, então eu vou pegar esse campo aqui de endereço e vou fazer essa associação. Basicamente, essa associação é uma associação binária, né, pessoal? Ou eu tenho uma agregação para poder dizer que a informação de sócio ela recebe o endereço como complemento, beleza? Mas se eu tenho então essa relação, aqui não pode ser uma string, aqui tem que ser endereço, certo? Vou fazer essa relação com essa classe endereço aqui, beleza? Bom, ao fazer isso, né, pessoal, a ideia está me dizendo o seguinte, que um atributo básico não pode receber um tipo classe endereço, certo? Porque ele está detectando que eu tenho uma relação de sócio com endereço. Ele está detectando isso. Então eu preciso fazer alguma marcação, certo? Bom, eu poderia fazer uma relação que um sócio ele tem um endereço ou mais de um endereço, certo? Ou eu poderia também, do lado do endereço, dizer que esse endereço pertence a somente um sócio, ou mais de um sócio, tá? Aí depende de como que eu quero modelar esse problema. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho sócio e tenho endereço. Então, teoricamente, eu criaria uma tabela para sócio e uma tabela para endereço. Mas eu quero resolver de uma outra forma. Eu quero que os dados de endereço venham para os dados de sócio quando eu criar a entidade aqui, certo? Então eu quero ter duas classes e apenas uma tabela no banco de dados. É isso que eu quero fazer, ok? Então como que eu faço isso? Bom, aqui no endereço eu coloco uma anotação e coloco assim, embedded. Beleza? É isso que eu faço. Ó. Já apareceu ali para mim fazer a importação, então vou dar um enter aqui. Ó, e já saiu aquele erro da ideia, porque eu estou dizendo o seguinte, que toda a informação da classe endereço, certo? Que esse tipo aqui é endereço, vai ser aninhado dentro da tabela que eu vou criar aqui, certo? Mas notem que eu já tenho a tabela sócio criada aqui. Então eu não poderia manter da mesma forma que eu anotei aqui em cima, que senão eu vou ter um conflito de nome aqui, né, pessoal? Quando eu mandar gerar a sócio desse pacote aqui, um underline 2, e a endereço, eu vou ter um conflito de nome. Então, como que eu posso resolver isso? Eu posso vir aqui, ó, e colocar name e dizer que o nome dessa entidade é o nome da classe. Beleza? E posso apelidar a minha classe, certo? @table, com o nome da tabela que eu queira que tenha no banco de dados. Então, eu coloco o name aqui e dou um nome para minha tabela. E aí eu vou chamar ela de sócios. Beleza? É o que vai diferenciar aqui da tabela anterior. Que na anterior, se nós dermos uma olhada, por isso que eu ainda deixei o arquivo aqui, ó, eu não fiz essas nomeações. Então ele pegou esse nome aqui da classe e criou uma tabela com a caixa baixa. Pegou a caixa alta aqui do S e colocou a caixa baixa. Ele não botou no plural. Eu tenho por hábito criar minhas tabelas no banco de dados no plural, certo?
Então é isso que eu fiz agora. Coloquei como sócios lá no banco de dados. Poxa, mas o que é isso que a ideia está marcando? Já vamos ver, tá, pessoal? Está pedindo para mim dizer que esse nome pertence a alguma base de dados, certo? Mas a gente vai rodar aqui e vamos ver se esse erro vai sair quando eu criar a tabela aqui. Bom, eu marquei a relação da classe sócio com a classe endereço, ou seja, a relação dessa classe com essa classe. Agora falta aqui na classe endereço eu dizer que tipo de mapeamento eu vou fazer, ok? Então eu vou adicionar a notação aqui em cima, beleza? Então vamos lá, @embeddable. Então vamos lá, embeddable. Vamos escrever aqui, são embedded, não, né? Queremos embeddable. Então, emp, certo? E agora ele me ofereceu, ó. Vamos ver aqui, ó, embeddable. Ele já mostrou para mim na primeira opção, né? Então, eu estou dizendo o seguinte, que essa classe, ela vai ser adicionada na tabela sócios. Então, ele vai criar uma única tabela chamada sócios, com as informações dos atributos da tabela sócio, mais os atributos da tabela endereço. Com isso, pessoal, eu tenho duas classes e uma única tabela na base de dados, ok? Vamos rodar a nossa aplicação e vamos ver aqui se ele cria para nós a tabela na base de dados. Se eu fiz todas as marcações corretas, não tem por que ele não criar, ok? Então vamos deixar ele executar e voltamos aqui. Olha só, pessoal, o Spring Boot ele executou, minha tecla de atalho acabou apagando ali o atributo, né? E está dizendo o seguinte, que olha, lá no pacote Model 1.1 eu tenho uma classe sócio. E aqui no pacote Model 1.2 eu também tenho a classe sócio. E que ambas as entidades, elas compartilham um nome de uma entidade JPA chamada sócio. Ou seja, mesmo eu vindo aqui e nomeando para sócio aqui em cima, ela fez a mesma coisa aqui, sócio. Ela está nomeando, certo? Mesmo que não explicitamente, ou seja, ela está nomeando implicitamente, ok? Eu não posso ter os mesmos nomes de classe. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou refatorar essa classe aqui, certo? E vou colocar um sufixo nela aqui no final, só para diferenciar lá da de cima. Ok? Vou refatorar ela aqui. Certo? Vamos adiante, vamos ver se resolve esse problema. Ok? E aí aqui em cima, né? Eu vou ter que colocar o mesmo nome da classe para diferenciar dessa anterior. Certo? Então vamos adiante, vamos executar nossa aplicação e vamos ver se mapeia a nossa classe sócio-endereço como uma entidade aqui no nosso banco de dados. Vamos deixar executar e voltamos aqui. Bom, pessoal, como nós podemos ver, agora executou corretamente, porque eu não tive aquele conflito de nome de entidade, certo? E agora, notem aqui, ó, que criou uma tabela sócio, e notem também que o SQL agora está indentado, né? Ficou bem melhor de a gente poder observar ele. E notem que colocou os dados de sócio, mas também colocou os dados de endereço. Ou seja, todas as informações da classe endereço foram, entre aspas, embedados na classe sócio. Ou seja, o que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo? Que eu consigo pegar duas classes que teriam uma relação binária, uma agregação, uma composição, certo? Eu posso pegar essas duas classes e eu posso criar uma única tabela na minha base de dados. Poxa, mas não está aparecendo a tabela lá. Ok, pessoal, porque eu tenho que vir aqui e mandar renovar para enxergar a tabela. Ela está aqui, ó, certo? Se nós dermos uma olhada, ela tem 11 colunas. Tá as colunas de sócio aqui dentro e as colunas de endereço aqui dentro. Beleza, pessoal? Então, só retomando, o que eu quis mostrar para vocês? Que eu posso pegar duas classes e fazer virar uma única tabela no banco de dados, desde que eu use o embedded aqui na classe que vai gerar a minha tabela, certo? E que eu anotei aqui em cima a minha tabela. E lá na classe que eu quero embedar, entre aspas, né? Porque não existe a palavra no português, a gente está importando do inglês, eu anoto com embeddable, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal.